Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse sábado maravilhoso de encontro, de trabalho nessa casa. Hoje vou tentar não me alongar muito, porque eu sei que a irmã que vai fazer a palestra, ela fala bastante, fala mais do que eu, então tentarei ser rápido, não é? Mas falando da importância que nós temos que ter dos bons pensamentos. A gente escuta muitas pessoas falar: eu não vejo a hora de passar essa situação e voltar tudo como era antes, voltar tudo ao normal. Mas eu confesso que o normal não era tão bom como nós pensávamos, não é? Porque a necessidade de aprendermos com as dificuldades, a necessidade talvez de retornarmos a um novo normal, onde nós venhamos a respeitar mais os direitos do outro, nós venhamos a ter mais bons pensamentos, a fazer algo de melhor, para quem sabe até evitar outras situações que nós passamos com a pandemia. Então nós venhamos a aprender, não é? Para transformarmos esse mundo num lugar melhor, quando nós paramos, analisamos e tentamos extrair daquela situação as coisas boas que nós podemos tirar. Porque a maioria das vezes nós olhamos apenas pela desgraça que aconteceu. Mas nós temos que entender que se há uma providência divina, há um Pai que rege a existência da humanidade, Ele sabe o que faz. E nós temos que tirar essa lição de nos melhorarmos então, para que possamos trazer um novo normal a este mundo. Mas vamos fazer a nossa prece. Jesus amigo, mestre irmão, queremos rogar, Senhor, nesse momento, as Tuas bênçãos de luz, que derrames sobre nossa casa, sobre todos que aqui se encontram, sobre todos aqueles que nos ouvem em qualquer lugar deste mundo, para que todos possam estar em paz e harmonia, que nós possamos ter uma palestra, os nossos trabalhos, cercados por essa equipe que nos rodeia, nos auxiliando, nos amparando. Muito obrigado, que assim seja. Hoje a palestra é com a Letícia. Boa tarde a todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Hoje nos cabe o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O capítulo 5 é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vem falar justamente do que aflige a maior parte, se não todos, os habitantes deste mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações, ele é destinado, por assim dizer, a maioria de seus habitantes são pessoas aflitas. Em algum estágio ou em algum grau de sofrimento, de dor, de reveses e de tormentos íntimos, sejam eles espirituais, pessoais, emocionais, físicos. Independente de que forma seja esta aflição, este capítulo principalmente é destinado a todos nós, sofredores deste mundo de provas e expiações. As bem-aventuranças começam a partir deste capítulo. Mas Allan Kardec sabiamente o coloca como o primeiro das boas-aventuranças. E logo em seguida ele coloca o Cristo Consolador, para só assim depois retomar as bem-aventuranças. Porque ele nos desnuda toda forma de dor e sofrimento, nos expõe e nós nos enquadramos
Se nós pararmos e lermos o capítulo e fizermos uma introspecção profunda, nós nos enquadraremos em muitos desses capítulos, em muitos desses parágrafos que aqui estão descritos. Então, Allan Kardec vem e desnuda-nos todos, coloca nossas chagas para fora, nos faz nos enxergarmos de dentro para fora, no íntimo de nós mesmos. E nós nos sentimos completamente arrasados, entristecidos, por constatar a veracidade de todas essas palavras aqui descritas. E ver que sim, é exatamente isto, meu Cristo, meu amado amigo, irmão, mestre divino. É assim que eu me sinto. Então, sabiamente, Allan Kardec compõe o próximo capítulo, o Cristo Consolador. E nos enche de quê? Nos enche de esperança, de consolo e nos enche de fé, de certezas inalteráveis. Uma força descomunal brota-nos do íntimo ao lermos o Cristo Consolador, por constatarmos a bondade divina deste mestre que vem, que desce dos altos, dos mais altos patamares da vida espiritual e nos alcança o coração aflito, as mentes desgovernadas e o caminhar descompassado, e nos diz: eu sou igual a vós, porque Deus nos fez irmãos. Então, se vós me enxergam sublime, um dia vós alcançarão a sublimidade, tanto quanto eu alcancei um dia. E para quem sofre como nós sofremos, ouvir estas palavras de um anjo consolador não é um bálsamo para nossos corações? Não é uma alegria e não é uma felicidade em meio ao caos? Já não mais nos sentimos aflitos, já não mais nos entregamos aos desgostos, já não mais sentimos penas e pesares de nós mesmos ou do próximo. Nos enchemos de uma força íntima, interior, que nos faz querer lutar cada vez mais, para um dia alcançar esferas superiores e assim nos desagregarmos dessa miséria moral em que hoje nos encontramos. Pensarmos assim, raciocinarmos dessa forma, nos dá ferramentas para conseguir compreender as vicissitudes deste mundo em que vivemos hoje. Do mundo físico e material ao qual nos encontramos, aonde a injustiça, ou melhor, aonde a aparente injustiça reina sobre a terra, aonde a poucos se dá muitos e a muitos se dá muito pouco, aonde a fome, a miséria, a morte, desencarne, a doença parece atingir sempre os mais fracos, sempre os mais humildes. Mas falando nos abastados, que encontram pela porta do suicídio uma saída fugaz das suas mentes atormentadas, apesar de todo o conforto material a que são arrojados. O que acontece nesse mundo
Se não tivermos o pensamento primeiro, não conseguiríamos entender todos esses tormentos e esses reveses da vida material. Busquemos no nosso íntimo, no nosso interior, remontemos o nosso passado. Ah, mas eu não me lembro das vidas anteriores. Nesta vida eu não fiz nada, mas e na outra? Mas eu não me lembro da outra. Mas não há necessidade de lembranças, meus irmãos. O presente, o concreto do presente, são as ações do passado. Tudo que fizermos hoje é o nosso futuro. Tudo que vivenciamos hoje são as ações do passado. Então não há dúvida de que vivemos hoje a colheita da plantação do passado. Se hoje vivemos mal, nos sentimos mal, é porque plantamos mal lá atrás. E hoje colhemos os frutos dos nossos enganos. Colhemos os frutos das nossas desditas. Colhemos os frutos daquilo que um dia, por ignorância, por infantilidade, por não crer em Deus sobre todas as coisas, por não entender o processo da vida, fizemos escolhas ruins e hoje vivenciamos esta caminhada desditosa. Mas então está tudo perdido? Não, não está tudo perdido. E jamais estará tudo perdido, porque nos capítulos anteriores nós vimos quantos mundos ainda nos esperam. Quantas esferas superiores e inferiores também nos aguardam para o trabalho digno, redentor, de crescimento íntimo, espiritual, moral. Quanta coisa ainda nós temos para fazer perante a esse presente desditoso que estamos. Paremos nós hoje, diante de nossas desgraças, e tentemos elencar de que forma podemos sair delas. Quais são as ações que hoje eu posso fazer para amanhã me encontrar em posições diferentes? Primeiramente, crer na vida pós-mortem. Acreditar fielmente que a vida continua sempre. Entender que a vida não se interrompe no túmulo e que não precisamos ter este frenesi que nos atormenta o íntimo de querer as coisas, de querer ser feliz a todo custo, hoje, agora. Sabe por que nós sofremos hoje em busca da felicidade? Por um único motivo: por pautarmos nossa felicidade nas coisas materiais. Por colocarmos toda a nossa fé e nossa energia nos bens materiais de uma vida material. E o que isso nos faz pensar? A vida material, ela é limitada. Nós temos um período de 50, 60, 80, 100 anos.
comparado à eternidade da vida, isso não é nada, é muito rápido. Então nós temos um período de lucidez física de até uns 80 anos. E nós temos o costume de dizer que estamos morrendo no momento que nascemos. E aí é dada a largada. E estamos sempre com o sentimento de que não há tempo. Eu preciso conseguir o máximo agora, porque vai acabar e eu vou desencarnar. Porque isso vai terminar, eu tenho um tempo limitado para conseguir ser feliz. Então, se eu não atropelar, não passar por cima e não jogar para trás as pedras do meu caminho, eu não vou conseguir ser feliz. Só que lá na frente, quando olhamos para trás, enxergamos que todo o empecilho, pedras, eram nossos irmãos, pedindo ajuda, nos implorando a nossa caridade, a nossa humildade. E nós cegamente atropelamos, esmagamos, tiramos do nosso caminho como se fossem nada, porque precisamos e precisávamos das coisas, de uma boa casa, de um bom carro, de um bom celular, de um bom computador, de um dinheiro, 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 porque senão eu não vou ser feliz. Allan Kardec traz com muita propriedade o ensinamento dos espíritos, que nos ensinam que as coisas materiais são necessárias para o desenvolvimento da nossa inteligência, para que nós possamos passar desse estágio hominal em que nos encontramos. Nós precisamos progredir fisicamente. E nós só evoluímos através da inteligência. E nós só desenvolvemos a inteligência através das ideias. E as coisas materiais, elas nos servem de instrumento para o desenvolvimento das nossas ideias. Por isso elas são necessárias. Por isso elas são importantes. E por isso devemos sim buscar as coisas materiais, mas de uma forma equilibrada, que possamos ter o bom senso de, no nosso caminho, levarmos tanto quantos pudermos. Se através das coisas materiais eu desenvolvo a minha intelectualidade, a minha inteligência e eu estou evoluindo, nada mais justo e certo de que dar as mãos para aqueles que estão no meu caminho e no meu redor, porque não estão ali de graça, porque eles também servem de instrumento para o meu desenvolvimento paralelamente ao desenvolvimento intelectual. Nós estamos desenvolvendo o moral. Então, moralidade e intelectualidade caminham juntas de mãos dadas. Um sem o outro, ainda continuaremos caminhando pelos vales de sombras e escuridões de nós mesmos. Entender estes princípios básicos nos faz entender as misérias morais das pessoas,
habitantes deste mundo e nos mune de uma capacidade e de uma empatia gigantesca de conseguirmos entender o que acontece com o meu próximo mais próximo. Como ajudar aquele que sofre mais do que eu? Como enxergar no outro o irmão menor a quem eu devo amar indiscriminadamente? Porque só através do amor sincero e verdadeiro é que reconstruiremos um mundo melhor. Não há forma diferente, nem fórmula diferente desta. Como desenvolver a empatia e o amor sincero por alguém que nunca vimos? A única forma é entendermos os mecanismos da vida. Entendermos que somos irmãos, independente da nossa vontade, do nosso querer. Entender que todos nós estamos no mesmo patamar de dor e sofrimento. Ah, mas como assim estamos iguais? Se uns têm mais e uns têm menos. Se uns gozam de saúde e outros vivem de doenças do início ao fim de suas vidas. Se uns são arrebatados na flor da idade para o mundo espiritual e outros vivem 110, 112 anos. Como dizer que somos iguais se somos tão diferentes? Um único motivo nos torna iguais. Todos nós estamos no mesmo mundo evolutivo. Todos nós nos encontramos em um mundo de provas e expiações. A única diferença é que uns estão provando e outros estão expiando. Provar é mostrar que se arrependeu do erro cometido. É aceitar as vicissitudes da vida heroicamente, bravamente. Entender que hoje eu passo a necessidade que passo por escolhas erradas que eu fiz no passado. Se a minha realidade de vida hoje é miserável, é porque plantei misérias no passado. Seja ele nesta encarnação ou na encarnação passada. Não importa, meus irmãos, porque para o mundo espiritual não há tempo nem linha. Existe uma linha contínua que é a vida. Períodos são nossas existências, mas nunca deixamos de ser nós mesmos. A justiça de Deus, ela é infalível, porque é Deus. É Deus na sua essência, no seu amor. É Deus dizendo: eu te cobro hoje para que amanhã tu possa ser feliz. Deus não concede a felicidade ou a infelicidade. Nós é que a plantamos como flores. Nós somos munidos de sementes. Agora, onde plantamos nossas sementes? Se plantarmos ela no lodo, se plantarmos no terreno fértil, há diferenças, meus irmãos. Se plantarmos ela num terreno árido, sem vida, é diferente de plantar num terreno fértil.
vigoroso. E essas sementes nada mais é do que o nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio significa livre escolha. Então que possamos escolher melhor hoje, já que o passado não podemos mais mudar. O passado nós estamos colhendo hoje. Então vamos ter melhores resoluções de vida hoje, para que amanhã seja nessa existência ou na existência futura, porque disso nós não vamos fugir. Nós vamos desencarnar hoje para encarnar amanhã. E como é que queremos encarnar no amanhã? Como seremos nós em encarnações futuras? Ah, mas isso é daqui a quanto tempo? Não sabemos. A vida, a existência é um sopro. E a questão não é quanto vamos viver e quando vamos reencarnar ou desencarnar. A questão é, o ser íntimo que eu sou vai continuar, independente em que plano eu esteja. Seja na vida material ou na vida espiritual, eu serei eu sempre em qualquer lugar. Se eu sofro horrores nesta existência, que dói-me só abrir os olhos e acordar de manhã, se eu optar pelo suicídio, pelas portas do suicídio, quando abrir meus olhos no mundo espiritual, continuarei sendo eu, com as mesmas dores, com os mesmos sofrimentos. Se soubéssemos disso antes, não optaríamos pela porta do suicídio. Porque se soubéssemos, entenderíamos que se hoje eu fizer diferente, amanhã eu serei muito mais feliz. Mas uma coisa muito mais importante, se eu compreender tudo isso hoje eu serei feliz, mesmo na miséria, mesmo na doença, mesmo nos reveses, mesmo na forma mais miserável que eu possa me encontrar. Eu serei feliz, porque eu sei que estou pagando aquilo que um dia eu fiz de errado. Porque se eu encarar isso como uma felicidade, amanhã eu estarei colhendo as minhas flores lindas e perfumadas e eu serei feliz, muito mais feliz, radiante por poder passar pelas provas que a vida me deu de presente. Agradecer a Deus pela dor e pelo sofrimento de hoje, que são as pagas dos atos errados de ontem. Nunca deixarmos de lutar, nunca deixarmos de procurar o melhor, porque procurando o melhor, procurando as coisas boas da vida, de forma coerente, de bom senso, eu estarei exercitando igualmente a minha inteligência, evoluindo moralmente, evoluindo intelectualmente, não deixando para amanhã, quando eu for feliz, para fazer este trabalho. O trabalho se apresenta hoje, é sempre o hoje. Não posso esperar ter uma posição melhor para poder me desenvolver. Não. A semente se desenvolve dentro da terra, apertada, esmiuçada, sem espaço, e ela vai se abrindo, buscando a luz. E assim somos nós, incrustado dentro de nós mesmos, apertados e esmagados por nós mesmos,
buscando a luz, e esses raios divinos já se apresentam às nossas cabeças, que é a certeza de Jesus. Jesus é a nossa luz, é o nosso raio solar, é o nosso desenvolvedor, é aquele a quem buscamos e através dele nós nos desenvolvemos e através dele nós ressurgimos e florescemos para uma vida muito melhor, muito mais sábia. Porque se nos desenvolvermos por Jesus, nós nos desenvolveremos de olhos e mentes e corações abertos, lúcidos, vívidos, entendendo o porquê de cada coisa. Hoje ainda há irmãos que perguntam por quê? Então que sejamos nós, todos nós, a entendermos os nossos porquês, para assim nos desenvolvermos e desenvolvermos todos aqueles que nos rodeiam. Muito obrigada, meus irmãos. O capítulo ele é extenso, perfeito, maravilhoso, como todo livro. Aqueles que puderem e quiserem entender um pouquinho mais, que o leiam, mas o leiam no íntimo de seus corações, no íntimo de seus aposentos, para que só assim consigam extrair das seivas dessas raízes um ensinamento ao qual há mais de 2 séculos nosso mestre veio nos dizer. Muito obrigada a todas, que assim seja. Agora vamos fazer a nossa irradiação. Convido a todos nesse momento a fecharem os olhos, pensarem no Mestre Jesus, para que Ele possa, junto a nós em pensamento, percorrer a nossa casa, o nosso lar, o nosso ambiente. Porque lá nesse momento se encontram também os nossos familiares, nossos entes queridos, que eles possam receber as suas bênçãos de luz, que eles possam se sentir em harmonia, em tranquilidade, que o nosso lar possa ser radiante, que essa luz possa percorrer pelos nossos vizinhos, consiga chegar aos familiares distantes, aqueles que percorrem o nosso caminho durante o dia de trabalho. Queremos te rogar, Jesus amado, também pelos doentes e acamados, os enfermos, que nesse momento se encontram hospitalizados nos leitos, que eles também recebam as tuas bênçãos de luz. Rogamos a ti, Jesus, que fortaleça, que dê paciência, determinação, carinho, atenção para os médicos, auxiliares, enfermeiros que são responsáveis por cuidar desses sofredores. Mas rogamos também por sabermos, Senhor, que diariamente milhões retornam à espiritualidade. Da mesma maneira, gostariam de chegar sendo amparados, acolhidos por um rosto amigo. Que eles possam receber o amparo dos teus mensageiros de luz. Mas lembramos também, Jesus, daqueles irmãos que retornam à carne, que são esperados para serem carregados para lares amados, mas ainda teremos aqueles que serão abandonados. Mas tu, Senhor, não abandona de ninguém. Que a tua luz divina chegue a todos esses também. Mas te rogamos, Senhor, pelos irmãos que nessa jornada, mergulhados nas escolhas erradas, comovidos pela ignorância, se encontram nos presídios, se encontram nas drogas, que eles também possam ser socorridos, que eles também possam receber a tua luz divina.
Queremos te rogar, Senhor, pelos governantes, presidentes, todos esses que são responsáveis por tornar esse mundo um lugar melhor. Que a tua luz percorra sobre eles, para que eles possam entender a responsabilidade que têm de transformar esse mundo em um local